Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça vê Irene com o tubo de amostra da saliva do Danielzinho para fazer exame de DNA e tenta retirar dela. As duas vão sair na mão. Graça acabará confirmando que o Danielzinho não é filho do Daniel. Fora da cadeia, Antônio surta ao descobrir a mentira de Graça. Ele aponta o dedo para a cara de Graça e diz: "Você, essa criança e o Marino vão pagar muito caro pela mentira que contaram." Irene começa a rir de Graça e diz cantarolando: "Vai ficar sem o filho, vai ficar sem o filho." Antônio entrega um saco com algo dentro para Ramiro e diz: "O serviço deve ser feito hoje." Kelvin vê o momento que Ramiro entrega um saco para Sidney e fica curioso. Mais tarde, Graça vai ver Danielzinho e percebe que não está no berço. A moça se desespera e lembra das ameaças de Antônio. Graça volta até a casa dos La Selva e grita: "Cadê o meu filho? Eu vou me vingar de vocês! Eu vou desmascarar essa mulher e vou me vingar do Senhor, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida." Marino e Graça vão se aliar para se vingar e também descobrir o que aconteceu com Danielzinho. Marino começará a seguir Irene e verá ela se encontrando com Vinícius. O que será que essa mulher vai fazer com esse homem? Eu vou filmar tudo. Enquanto isso, Graça invade o quarto de Antônio e Irene sem ninguém ver. Ela acha um fundo falso no guarda-roupa e leva um susto. Meu Deus, é muito pior do que eu imaginei. Agora eu te peguei. Graça e Marino vão se vingar de Antônio e Irene de uma forma surpreendente. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Graça tentar tirar o kit para comprovar se Daniel é o pai do bebê das mãos de Irene. A vilã encara a mocinha e fala: "Não preciso mais fazer esse exame. Você acabou de confirmar a minha suspeita. Esse menino não é filho do meu Daniel, não é mesmo? Essa criança que eu venerei, que eu achei que era um pedacinho do meu filho amado, não é nada meu, nada. É só uma criança como qualquer outra." Apavorada, Graça começa a tremer e fala: "Irene, eu posso explicar." Irene a interrompe e diz: "Não perca o seu tempo. Eu não quero explicação nenhuma. O que você vai fazer agora é simples, Graça. Você vai juntar as suas coisas e vai sair dessa casa imediatamente." Graça continua chorando e percebe que não tem mais como mentir. Já fora da cadeia, Irene conta a Antônio na frente de Graça o que descobriu. Furioso, o fazendeiro questiona: "Como é? Eu escutei isso direito? Você tá dizendo que o bebê da Graça, na verdade, é do Marino?" Graça continua chorando apavorada. Antônio a encara com todo o ódio que sente e questiona: "Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Você achou mesmo que ia enganar a nossa família desse jeito? O coitado do Daniel morreu achando que ia ser pai." Irene avisa: "Eu já coloquei ela pra fora de casa." Graça fica com mais medo ainda e Antônio avisa: "Mas eu não vou deixar isso barato desse jeito. Não vou mesmo. Você vai me pagar, Graça. Você, o delegado, e esse garoto também." Graça pede: "Deixa o meu filho em paz. Ele também não tem culpa de nada." Antônio grita: "Mas você tem, e eu não vou deixar barato." Antônio vai até outro canto e telefona para Ramiro. Instantes se passam até que o capanga aparece e eles ficam sozinhos em outro canto. Antônio entrega um saco para o rapaz e Ramiro questiona:
É pra eu fazer alguma coisa com o filho da Graça? Antônio confere que não tem ninguém por perto e diz: leva isso. Ninguém pode saber o que será feito. Agora deixa eu ir. Vou acertar as contas com o delegado. Ramiro vai fazer o que Antônio mandou. E logo depois, o fazendeiro se encontra com Marino. Furioso, Antônio diz: eu acabei de ficar sabendo que você é o pai do Danielzinho. Eu não vou deixar você em paz, delegado. Marino o encara e questiona: como é? O senhor está me ameaçando, doutor Antônio? Pra eu te colocar na cadeia outra vez, não é muito trabalho. Antônio o interrompe e diz: ninguém que me traiu saiu vivo, delegado. Você não vai me colocar na cadeia outra vez. Sou eu quem vai acabar com você. Isso não é uma ameaça, é um recado. A sua vida acabou por ter contado essa mentira junto com a Graça. Antônio dá as costas e sai andando. Marino fica apreensivo e cochicha: ele não tá pra brincadeira. Instantes se passam e mais tarde, Graça vai pegar o seu filho no quarto e percebe que o bebê sumiu. Desesperada, a mocinha anda de um lado para o outro, enquanto grita: Daniel, meu filho, o Danielzinho! O Danielzinho sumiu! Pegaram o meu filho! Meu filho! Graça procura em todos os cantos e não o encontra. Não demora muito, até que a notícia do sumiço de Danielzinho se espalha. A moça vai atrás de Antônio e Irene e, furiosa, fala: eu sei muito bem que foram vocês quem pegaram o meu filho. O Danielzinho sumiu. Foram vocês. Antônio a interrompe e questiona: eu não sei de nada desse garoto. E também não quero saber, Graça. Desapareça da nossa frente. Graça diz: eu vou me vingar por isso que vocês estão fazendo. Se alguma coisa acontecer com o meu filho, qualquer coisa, eu acabo com vocês dois. Graça aponta para Irene e avisa: eu vou encontrar provas do que você fez e você vai pagar da pior forma, Irene. A moça sai andando. Antônio vai até outro canto, faz uma ligação e avisa: não é pra ter dó, é pra fazer o que eu mandei. Me ouviu? Com toda a raiva que sente, Graça corre até Marino e conta o que aconteceu. O delegado se desespera na mesma hora e diz: é claro que foram eles. O Antônio esteve aqui mais cedo. Ele me ameaçou. Graça chora mais ainda e fala: o Antônio disse que iria acabar comigo, com você e com o Danielzinho também. Marino diz: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tenho que proteger o meu filho. Sem perder tempo, Marino chama todos os policiais que estão na delegacia e os reúne. Todos se aproximam e o delegado monta uma verdadeira força-tarefa para ir atrás de seu bebê. Graça se une à polícia e pede: ache o nosso filho, Marino. Ache o nosso bebê porque eu vou conseguir provas contra a Irene. Sem perder tempo, eles partem para colocar o plano em prática. Marino entra em um carro e vai até a porteira da Fazenda La Selva. O delegado se esconde e começa a observar toda a movimentação com cuidado para não ser visto. Instantes se passam até que Marino avista Irene saindo com o carro e, com mais cuidado ainda, começa a seguir a mulher e diz a si mesmo: será que a Irene tá indo até onde o Danielzinho tá escondido? Eu tenho que ir atrás. Marino vê Irene se encontrando com Vinícius e decide ficar na cola deles. Enquanto isso, Graça usa sua cópia da chave para entrar na mansão La Selva. A moça anda na ponta dos pés, confere que ninguém está de olho e sobe até o quarto de Irene e Antônio. Sozinha lá dentro, Graça fecha a porta
e começa a revirar tudo à sua volta, enquanto diz: tem que ter alguma coisa aqui, alguma prova contra a Irene, ou alguma pista da onde o meu filho tá. Eu preciso achar. Enquanto isso, em outro canto, Marino vê Irene e Vinícius entrando em um hotel. O delegado percebe que os dois têm um caso e não perde tempo para ir atrás deles. O homem usa o seu distintivo de delegado e pega com a recepcionista uma cópia da chave do quarto em que Irene e Vinícius se encontram. Com todo o cuidado do mundo, o delegado abre a porta silenciosamente e entra no local. Irene e Vinícius não percebem a presença deles e ficam de costas, se entregando um para o outro. Esperto, Marino não perde tempo, pega o celular e começa a gravar tudo. Após terminarem os beijos, Irene deita ao lado de Vinícius e conversa ainda sem perceber a presença do delegado. O Antônio mandou levar o bebê da Graça, mas coisa boa não deve ser. Vinícius comenta: já vi que ninguém mexe com Irene La Selva mesmo. Marino continua filmando e consegue diversas provas contra os dois. O homem sai de dentro do hotel ainda sem ser visto e no lado de fora dá de cara com Kelvin. O rapaz se aproxima dele na mesma hora e diz: Delegado, eu preciso falar com você. Eu sei o que fizeram com o filho da Graça. Marino arregala os olhos, se aproxima e questiona: como é? Cadê o Danielzinho? O que fizeram com ele? Meu filho tá vivo? Kelvin responde: você precisa ver. Marino vai ver o que fizeram com o seu filho e toma um dos maiores sustos de sua vida. Quando vê o que fizeram, Marino fica com mais raiva ainda e avisa: eles vão pagar muito caro. Enquanto isso, dentro do quarto de Irene, Graça acha uma gaveta com um fundo falso e não perde tempo para ver o que tem lá. Quando tira a tampa do fundo falso, a moça pega uns documentos, arregala os olhos e fala: meu Deus, então foi ela. Eu descobri tudo. Foi ela. A mocinha continua em choque lendo os documentos que encontrou, até que de repente escuta a voz de Antônio e Irene chegarem em casa. Graça se esconde e começa a observar tudo. E minutos depois, Vinícius também aparece. Tadeu aparece junto com Gladys e fala: eu sei que vocês já descobriram toda a verdade, mas eu vim aqui para ter notícias do Danielzinho. Caio chega na hora e pergunta: e aí, já descobriram onde o Danielzinho tá? Eu procurei em tudo quanto era canto, mas não achei. De repente, o delegado Marino aparece no local e fala: eu sei muito bem que vocês pegaram o meu filho. Irene os interrompe e questiona: mas o que é isso dentro da minha casa? Eu não sou a avó desse menino pra tá todo mundo aqui preocupado. Vocês são um bando de traidores e quero fora da minha casa, agora. Marino se aproxima, a encara com um jeito intimidador e questiona: quem você pensa que é pra falar sobre traição, Irene? Ninguém entende nada e com mais raiva ainda, Irene questiona: como você ousa falar comigo desse jeito, delegado? Antônio pergunta: que conversa é essa? Do que o Marino tá falando? Marino responde: eu tô dizendo que a Irene tem um caso com o Vinícius. Eles costumam se encontrar em um hotel da cidade e estavam juntos agora mais cedo. Um silêncio toma conta do local. Antônio encara os dois e, mais furiosa ainda, Irene diz: você não tá vendo que isso é mentira, Antônio? O Marino inventou essa história pra separar a gente. Ele tá com raiva porque nós dois descobrimos toda a verdade. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Graça sai da onde estava escondida e grita:
Foi a Irene! Eu descobri tudo! Foi a Irene que deu um fim no Daniel! Ela é a verdadeira culpada! Todos se encaram mais ainda. Caio fica em choque e mais furiosa do que já estava. Irene fala: Pronto, era só essa que me faltava agora. Você usar o meu filho, o meu Daniel, para tentar distrair a gente dessa traição. Agora você foi longe demais, Graça. Graça interrompe e manda: Para com esse teatrinho, Irene. Eu já descobri toda a verdade. Foi o C que pagou pro Ernesto cortar os freios do carro do Caio. Era pra ter sido ele, né? Só que o Daniel entrou no carro. Caio diz: Eu sabia que a Irene era culpada. Eu sempre soube disso. Irene se ajoelha aos pés de Antônio e fala: Você não pode acreditar neles. Não pode acreditar nessa mentira que eles estão contando. Antônio, eles estão tentando fazer a sua cabeça. E você não pode cair. Antônio a interrompe e manda: Fecha a boca, Irene. Eu quero saber que história é essa. Graça se aproxima e fala: Eu encontrei todas as provas em um fundo falso da Irene. Aqui tem diversos documentos que comprovam que ela encomendou para acabar com o Caio. O delegado Marino se aproxima mais ainda e fala: Eu tenho um vídeo que o senhor vai gostar de ver. Marino mostra o vídeo que gravou de Irene e Vinícius no hotel. O geólogo percebe que a casa caiu e foge de medo de Antônio. Graça pega Irene pelos cabelos e grita: Isso daqui é pelo meu filho! Você vai pagar! Irene começa a gritar desesperada e, cheio de ódio, Antônio diz: Acabou pra você, Irene. Marino, faça alguma coisa como delegado e prenda essa mulher. A mulher que acabou com o meu filho. Marino o encara e diz: Mas o senhor também vai ser preso, seu Antônio. E dessa vez não vai sair tão cedo. Antônio e Irene ficam mais apavorados ainda. Marino coloca as algemas neles e os leva pra cadeia. Você acha que a Irene e o Antônio tinham que pegar prisão perpétua? E você acha que a Graça e o Marino deveriam cuidar de Danielzinho juntos? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias vídeos novos depois da novela.